Dias Produções apresenta uma ministração de ensinamento e poder com o pastor Gerson Lagoa. Só está na vida daquele que clama ao Senhor, daquele que tem esperança, daquele que tem uma aliança. Estes envergonhados e confundidos serão salvos os que se irritarem contra ti. E neste DVD temos a participação especial do cantor Isaías Dias na ministração do louvor a Deus. Eu quero voar nas asas do seu Espírito. Levante as suas mãos e diga obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Diga mais alto, obrigado, Espírito Santo, porque a tua presença é real neste lugar. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na Igreja Pentecostal do Deus Vivo para trazer uma mensagem sobre a família de Jó. A Igreja Pentecostal do Deus Vivo, ela fica situada na rua São Francisco, 329, no bairro do Santo Antônio, aqui em Manaus, Amazonas, Brasil. Os irmãos podem abrir sua Bíblia. Nós vamos falar hoje da família de Jó. Sobre a família de Jó, a primeira e a segunda parte, a primeira e a segunda parte, a primeira e a segunda família de Jó, irmão. Mas antes de abrirmos lá no livro de Jó, irmão, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 12, versículo 2 da carta aos Romanos. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu gostaria que os irmãos atentassem bem para essa palavra, irmão, porque ela vai falar muito conosco hoje, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. E não vos conformeis com este mundo. Tem muita gente se conformando com as coisas deste mundo, irmão. Olhando para as coisas do mundo. E aí 1 João 2,15 diz: e do mundo são, e falam do mundo, e o mundo os ouve, porque são do mundo, e não é do Pai, mas do mundo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias aqui no capítulo 1, versículo 2 do livro de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muita gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Sabe qual era o segredo de Jó, irmão? A oração, irmão. A oração. Você sabe o que é que diz? Em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Quando você ora e você leva o objetivo dos seus pensamentos, da sua alma, da intenção do seu coração a Deus, é o mesmo que está dizendo lá em Mateus 3,33, em primeiro lugar busqueis o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jó era um homem de oração, meu irmão. Eu tenho uma ênfase para esse propósito, irmão. Está escrito lá em 2 Crônicas 26, 4 ao 6, que diz assim: e eram os dias, olha o propósito da oração, olha o propósito de Jó. Por que Jó era um homem muito poderoso? Por que ele era o cara mais rico do Oriente? A explicação está lá em 2 Crônicas 26, 4 ao 6, diz assim, 2 Crônicas. E eram os dias da idade de 16 anos, quando começou a reinar em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Porque Deus-se a buscar a Deus, e fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai.
porque deu-se a buscar a Deus. Nos dias de Zacarias, homem sábio na visão de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você quer ser próspero, igreja? Você quer ser abençoado? Você quer sair da mesmice? Você quer que haja uma mudança? Sair do cativeiro, irmão, para ver a glória de Deus? Se dê a buscar a Deus, irmãos, olhar para cima. Porque as pessoas estão olhando para a circunstância. Assim se encontrava a família de Jó. Olha só o que diz aqui no versículo 4. E iam seus filhos e faziam banquetes na casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Os homens viviam de bacanal. Você sabe o que é bacanal, irmão? Da palavra derivada no dicionário da língua portuguesa, bacanal vem do Baco. Você sabe o que significa o deus Baco, deus da mitologia grega, o deus Baco? Significa o deus do vinho. Na roda do turno de dias, está escrito aqui, ó. Glória a Deus. Olha só. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias. Na cabala judaica, irmão, o número 10, ele é um número arredondado, parece com o número da perfeição, mas o número da perfeição é 7. Amém? É o número de Deus, irmão. Mas no número da cabala judaica é um número arredondado. Ele vai de 1 a 10 e começa tudo de novo. E é assim que as pessoas sem Deus andam. São assim que as pessoas de Deus caminham em círculos, andando para um lado e para outro, irmão, sem a certeza da salvação, buscando uma tábua de salvação. Mas o crente filho de Deus sabe que a Nova Jerusalém vai hospedá-lo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eles viviam de bacanal, irmão, louvando ao Deus Baco, o Deus do vinho, um Deus do supérfluo, um Deus das coisas tangíveis a qualquer preço, um Deus, irmão, um Deus daí do mundo. Interessante, irmão, que aqui no capítulo 49, versículo 28 do livro de Gênesis, Deus levantou, preste bem atenção, irmão, porque Deus levantou 12 patriarcas, 12 filhos de Jacó, 12 tribos. Interessante que dos filhos de Ismael, no capítulo 17, versículo 28, ele levantou 12 príncipes, mas de Jacó não, ele levantou 12 tribos. Se você olhar em Mateus 10, 1 e 2, você vai ver que Jesus Cristo levantou 12 discípulos. Pastor, o que tem isso a ver com a família de Jó? É que a família de Jó, irmão, eles também eram 12. Eles também eram 12. Era o esposo, a esposa e mais 10 filhos. E mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Mas o 13º não estava lá, só estava com Jó, irmão. Só estava na vida de Jó. Então eles desprezavam. Eles não queriam aliança com Deus, porque eles já tinham uma aliança da qual eles haviam escolhido para eles. E eles eram simplesmente 12 pessoas e não havia o 13º. Os 12 discípulos, Jesus Cristo estava lá. As 12 tribos, o Espírito Santo de Deus estava lá. A família de Jó eram 12, mas o Espírito Santo de Deus só estava na vida de Jó. Só está na vida daquele que ora. Só está na vida daquele que busca a presença de Deus. Só está na vida daquele que clama ao Senhor. Daquele que tem esperança, daquele que tem uma aliança, para que o Senhor possa dizer, como está escrito em Isaías 41, 9 ao 12, que diz assim: Tu, a quem tomeis desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te chamei e não te rejeitei. Não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Serão como nada e como coisa que não é nada os que guerrarem contigo, porque eu sou contigo, porque eu te tomo pela tua mão direita. Não temas que eu te ajudo, meu bichinho de Jacó. E aquela família, irmão, era uma família que desprezava as orações. Assim nós vemos hoje, irmão.
Eu oro em várias empresas, irmão, e quando eu chego para orar, eu oro muitas vezes só eu e o proprietário, só eu e a proprietária, porque os outros, irmãos, eles não estão interessados na oração. Eles não estão interessados na oração. Mas a oração, Jesus Cristo disse, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Por que Isaías disse, eu oro, esse povo me honra, mas me honra com os lábios, porque longe está o seu pensamento. Ou seja, irmão, a pessoa, ao orar, irmão, ela está orando com os lábios, mas o pensamento está ligado nas coisas do mundo, nas circunstâncias. Assim Abraão se encontrava, irmão. Assim Abraão se encontrava no capítulo 15, versículo 5. Na oração de Abraão ele dizia, Senhor, o que tu has de me dar? A minha recompensa, Senhor, eis que eu oro, eis que busco a tua presença. Mas onde está a minha recompensa? E Deus o chamou para fora da tenda e disse para ele, olha para os céus, se tu as pode contar, assim será a tua descendência. Sabe quem é que nós somos, irmãos? As estrelas de Deus. Nós nascemos para brilhar. Nós nascemos para guiar as grandes naus em alto mar. Você sabe o que é que está escrito em Apocalipse 17, 15? João, por que tu te admiras? Os povos que tu viste são, as águas que tu viste são povos, nações, multidões, nações e línguas. Nós somos esse brilho de Deus, irmão, na face da terra. Nós somos as pessoas que levam a mensagem, a luz para aqueles que se encontram nas trevas. E a família de Jó estava lá, se encontrava lá, irmão, orando na sua linguagem, no seu linguajar chulo e barato, buscando a presença de um Deus de hoje, um Deus sem resultado, sem resposta para a nossa vida. E Jó continuava orando ao grande Senhor, mas Jó tinha um problema, irmão, porque ele pensava que ele conhecia a Deus. Ele pensava que Deus ia se alinhar pela oração dele. Ele imaginava que Deus ia fazer uma grande obra, que Deus ia mudar a história da família dele. E muitas vezes, irmão, as pessoas pensam que determinado feito na vida, que determinadas coisas na vida, pensam aquilo ser a felicidade. Eles estão pondo a esperança do seu coração. Eles estão pondo a sua confiança nas coisas do supérfluo, das coisas pequenas, nas coisas passageiras. E eles imaginam que aquilo seja a felicidade. Tem muita gente, irmão, quando chega o final de semana, são farras e mais farras. Outros, irmão, estão olhando para a televisão, para a fazenda lá do Macedinho, para as novelas do demônio da Rede Globo de televisão. Outros estão olhando e se enganando, se deixando se enganar com as coisas, irmãos, que não edificam a nossa vida. Estamos olhando, irmão, para a terra, olhando para baixo, olhando para as coisas que não têm resposta para a nossa vida. Mas se você olhar a Bíblia, no capítulo 19, versículo 17 do livro de Êxodo, a palavra de Deus diz assim: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Para quê, irmão? Por 3 motivos. Primeiro, para que Deus pudesse ensiná-los. Olha a vontade de Deus, que está escrito também em Jeremias, capítulo 29, 11 ao 14. A vontade de Deus está escrito em Jeremias 29, 11 ao 14. Lá no capítulo 19, versículo 17 do livro de Êxodo. Olha o que o Senhor diz. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Por 3 motivos. Primeiro, para que o povo pudesse ser ensinado por Deus. Segundo, para que o povo soubesse que Moisés era uma instituição de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Que você, eu, todos nós, irmãos, somos uma instituição de Deus. Mas o principal é que Deus chamou Moisés para levá-lo para o alto, para que o povo aprendesse a olhar para cima. Porque o povo, a família de Jó olhava para o supérfluo, olhava para o aqui e agora, olhava para as coisas da terra, olhava para as coisas que não nos conduzem à salvação. O povo precisava olhar para cima. Muitas vezes estamos precisando olhar para cima.
Sabe o que é que diz em Números 21:9? E Moisés colocou uma haste no deserto, e nela colocou uma serpente. E todos que eram mordidos da serpente, quando olhavam para aquela serpente,